I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. Olá, minha amiga, tudo bem? Eu sou a Silvinha Guerra. Eu tenho uma gatinha chamada Giovana. Como eu adoro gatos, inspirada na minha gatinha, a aula de hoje vai ser dessa linda gatinha de pano. Vamos aprender? Vem comigo! Lista de materiais: moldes, laços ou flores para enfeitar, tecido tricoline estampado, tecido tricoline liso ou poeirinha, 6 pedaços de retalho, fibra siliconada, tintas para tecido nas cores ocre-ouro, marrom, preto, branco, laranja, azul mar, caneta Micron 005 preta, caneta para tecido preta e vermelha, caneta Fantasminha, cola quente, pincéis número 0, 803-4 e número 458, blush, pinta bolinha, pratinho, copo com água e paninho para limpar o pincel. Então, nós vamos começar pegando o molde do rabinho e o tecido estampado, tá? Esse tecido ele tem que ser dobrado, ele tem que ser duplo, né? Porque vai à frente e a parte de trás do rabo na hora de encher. E você vai colocar lado direito com o lado direito. Desta forma, vai pegar o molde e riscar. Aqui eu já deixei riscado para facilitar, tá? Então, você vai pegar o molde e vai riscar com a sua caneta Fantasminha, que apaga com o ferro. Reserva. Para o corpo, a mesma coisa. Tecido direito, encostado no direito. Aí, o molde que vocês vão pegar lá no grupo fechado do Facebook, ele vai estar dessa forma, tá? Então, quando você for passar para o papel, você duplica ele para que ele fique dessa forma. E aí, você vai riscar, como é tecido lado direito com lado direito, 2 vezes. Da mesma forma, vai riscar toda a volta. E no lado, na parte do rosto, vocês vão usar tecidos diferentes, também direito com direito. Então, aqui a gente vai desenhar o rosto, né? Porque esse tecido é muito estampado, pra gente pintar aqui fica ruim. Então, eu escolhi esse tecido poeirinha, mas você pode escolher um tecido liso também. Direito com direito. E você vai riscar da mesma forma, tá? Quando vocês forem passar a costura na máquina, começou a costurar, vai e volta dando retrocesso, tá? Para o ponto não escapar. E aí, você vai passar, no caso da cabeça, toda a volta. Toda a volta vai ser costurada com um ponto pequeno. Eu uso o ponto 2,5, tem gente que usa menor, tá? Eu gosto do 2,5. Então, costurou toda a volta, reserva. Costurando o rabinho, da mesma forma, começa aqui na ponta que vai ficar uma abertura, não vamos costurar aqui. Retrocesso, costura toda a volta, retrocesso e parou. O corpo nós vamos costurar somente depois que a gente encher o rabinho, tá? Então, eu vou lá para a máquina costurar o rosto do gatinho, o rabo do gatinho, e aí eu volto pra gente continuar. Então, eu costurei, tá? Aqui. Muita atenção na hora de fazer as curvinhas, vai bem devagarzinho, quem não tem prática. Coloca a agulha, dá uma giradinha, costura mais 2 pontinhos, dá uma viradinha e assim vai, tá? Então, costurei aqui o rabo e a cabeça.
Vamos recortar. Quem tiver tesoura de picote, melhor. Quem não tiver, vai cortar normalmente com a tesoura comum e depois vai fazer uns picotes. Eu vou mostrar. Por conta da curva, tá vendo? Quando tem curva, na hora que desvira, quando a gente não tem o picote, o tecido fica deformado na hora de desvirar. Então, quem não tem a tesoura de picote não tem problema, mas depois que cortou, vai fazer nas partes curvas, faz uns piques aqui, ó, tá? Pra poder desvirar sem deformar o tecido. Então, vamos desvirar o rabo do nosso gatinho ou gatinha. Você pode fazer menininho ou menininha, depende do que você quer fazer aí. Então, quando você desvirar, pega a pontinha do pincel, ajeita aqui, ó, tá vendo? Pra costura ficar bem certinha. Pra gente poder encher. Nós vamos encher o rabo e deixar uns 2 dedos sem encher, até aqui mais ou menos, tá? Aqui também vamos recortar, não tem nenhuma abertura no rosto do nosso gatinho. Quando chegar aqui no final, olha, vocês vão cortar um pouquinho mais aqui assim, para não dar defeito na hora de virar, fica bem certinho. Sempre tomando cuidado para não cortar a linha onde você costurou, tá? Bom, vocês lembram que eu falei que aqui não teria nenhuma abertura? O lado estampado é o lado onde a gente vai deixar as costas da cabeça. E aqui é onde a gente vai desenhar. Então, a parte de trás, as costas da cabeça do gatinho, você vai pegar aqui, centralizar. Pega o molde, coloca certinho na costura. Veja aqui, ó. Aqui é o centro do molde. Você vai pegar uma régua. Desse ponto mais baixo aqui, você vai puxar 5 centímetros para cima. 5 centímetros. Aqui tem 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Marca aqui o meio e põe, então, 9 centímetros aqui, um risco, com a distância de 5 centímetros da base das costas do nosso gato. Por que isso? A gente precisa desvirar, certo? Então, a gente vai tomar cuidado agora para não pegar o tecido, né, que é duplo. E nós vamos fazer um corte aqui com a tesoura ou com o desmancha costura, com o cuidado de não cortar o outro lado do tecido, porque é aqui que nós vamos desvirar e encher o nosso gatinho. Vendo? Agora nós vamos desvirar com a pontinha do pincel. Vamos deixar a orelhinha bem certinha. Puxar mais pra cima. Tem uma curvinha aqui. Nós vamos agora passar a cabeça desse gatinho aqui, pra ele ficar bem certinho nas costuras, não deixar assim entrando, tá vendo? Ó, que tá escondidinho. Deixar a costura bem certinha aqui. E aí, eu vou já encher o rabinho, deixando uns 2 dedos sem encher, até aqui mais ou menos. Então, aqui nós vamos achar o meio e marcar assim também, ó. Virar aqui. Importante a gente achar o nosso meio. Eu gosto de riscar, porque quando enche,
esse risco ele some. E agora a gente vai passar o risco antes de encher. Tá vendo? Ó, você tem noção se você colocou bem certinho no meio. Confere para o seu gato não ficar com o rosto torto. Então vamos passar no olho. A gente vai, percebe que tem essa parte aqui, ó. Isso aqui é só para poder vazar o molde, tá? A gente vai riscar aqui e fechar. Risca aqui e fechar. Esse aqui em cima a gente não vai fechar, porque depois nós vamos unir a parte de cima com a parte de baixo. Bom, então fizemos aqui, conforme eu falei, aqui ó, nós vamos unir essa parte de cima com essa parte de baixo aqui, ó, tá vendo? Pra poder, na hora que pintar, ficar bem certinho. Então, vai lá devagarzinho e fecha o olhinho do nosso gato. Vamos encher, então, a cabecinha e o rabinho. Cabecinha cheia do gatinho, rabinho cheio, com 2 dedos aqui, ó. Eu passei aqui uma costura com um pé de máquina, tá? Só pra não sair, pra enquanto a gente movimenta. E a cabeça, minha amiga, quando é que você vai saber que está na hora de parar de encher? Quando aqui não ficar mais enrugado, tá? Bom, feito isso, vamos reservar a cabeça e o rabinho e trabalhar com o corpo. Lembra que eu falei para vocês não costurarem? Por quê? Existem 2 formas de a gente fechar o corpinho do gatinho. Uma forma, para quem tem mais dificuldade, é começar a costura, lembrando do retrocesso. Tem 2 marcações aqui, tá? A abertura aqui na frente do gatinho. Não sei se dá para ver o vídeo, mas tá nessa posição aqui. Aqui é a parte de trás do gatinho, aqui são as patinhas da frente. Então, para quem tem mais dificuldade, inicia aqui com retrocesso, vai e volta. Faz toda a voltinha devagar, para ficar a costura bem certinha na linha. Faz a volta aqui da patinha e para aqui nessa outra marca. Retrocesso, para não descosturar. E começa a fazer, continua aqui, ó, deixando uma abertura aqui e aqui. Retrocesso, toda a volta, até chegar aqui. Parou. Aí, depois de estar costurado essa parte, você vai colocar o rabinho. Vamos pegar, achar o meio do rabinho aqui, com um picote, dei um picotezinho com a tesoura aqui, né? Fiz um bem pequenininho aqui, dei um picote pra gente achar o meio. Tá marcadinho aqui o meio com esse triângulo aqui. E aqui eu já tinha marcado o meio com a caneta. Aqui é o meio do nosso do corpinho. Aí você vai colocar por dentro, ajeitar essa marcação com aquela marcação do triangulinho do corte. E aqui, ajeitando aqui com esse lado, alfineta, e aí fecha a costura aqui com a máquina. Se você já tem uma certa prática, uma certa experiência e não quiser deixar essas 2 aberturas, então você já faz isso aqui, tá, que nem o meu não tá costurado, tá? Então, eu coloquei certinho aqui o rabinho aqui dentro, pelo meio, bonitinho, alfinetei bastante o corpinho para não andar o tecido. Vamos começar a costura por aqui com o retrocesso, vem toda a volta, já fecha o gatinho com o rabinho aqui e dá toda a volta, deixando aqui a abertura, sempre começando e finalizando com retrocesso, tá? Eu vou passar lá na máquina
e já vem. Aí você escolhe se você prefere fazer numa costura só ou se quer deixar 2 aberturas e depois você volta na máquina. Aí vai de acordo com a sua facilidade em costurar. Então, está costurado e vamos cortar e desvirar. Aqui eu vou deixar, como é aquela parte aberta, vamos cortar um pouquinho maior aqui, que facilita depois na hora de costurar. Agora, por essa abertura aqui, com cuidado, né, para não rasgar. Vai ajeitando os cantinhos direitinho, pra costura ficar bem bacana. Ó, aqui que eu falo, tá vendo? Quando a gente desvira, fica essa coisinha enrugada aqui. Aí, o que que você faz? Dá umas puxadinhas assim, uma ajeitadinha na costura que ela vai assentando, tá? Tá vendo, ó? Que vai assentando. Aquela abertura maior, aquela parte maior, ó, é bom por causa disso. Na hora que você vai costurar, o tecido fica lá pra dentro. Aí você escolhe o lado que você quer pra cima e vamos encher. Então, pra encher, a gente vai sempre começar a encher aqui, ó, as patinhas. Aí, vai subindo, vai enchendo aqui, e aí a gente completa no corpinho. Depois de cheio, né? Ficou com essa abertura aqui, que a gente vai fechar a mão. E aqui também, a gente vai fechar a mão, tá? Então, fechado aqui na frente, fechado aqui atrás. Então, agora, nós vamos pintar o rostinho do gatinho. Vamos fazer um rostinho bem simples para motivar você, minha amiga, que tem receio de fazer uma pintura, né? Porque acha difícil. Então, é um olhinho bem simples, um narizinho bem simples. Então, a gente vai começar aqui. Eu peguei o molde e fiz uma bolinha aqui internamente, tá? Pra poder, ó, aqui, risquei aqui, meia bolinha. E esse olhinho é um olhinho que dá a impressão do gatinho estar sonolento. Então, nessa parte aqui, olha, a gente vai pintar de branco. E aqui vai ser a pálpebra do gatinho, fechando o olhinho. Então, vamos fazer a parte de branco com pincel número 0. Vai contornar aqui essa parte, tá? E depois a gente vai preencher. Sempre que a gente for pintar, a gente apoia a mão ou na própria peça ou na mesa, né? De acordo com onde você vai pintar. A mão não pode ficar solta. Ela tem que ter uma base para deixar o movimento o movimento firme. A minha dica é, antes de fazer no gatinho mesmo, no gatinho definitivo, pega o pano, um pedaço do tecido e pinta um olhinho. Faz um olhinho, faz o narizinho. Temos uma gata passando aqui, uma gata de verdade. Fugiu. E para testar, para você sentir o pincel, né?
Depois que secar, se você ver que ele ainda ficou... não cobriu bem o branco, porque o tecido aqui, o fundo dele não é liso. Então, aí você espera secar e passa mais uma vez, não tem problema. Então, aqui fizemos já um lado. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E sempre tomando cuidado, ó, porque se eu virar a peça, eu pintei já esse olho. Se eu for apoiar aqui, vou sujar a minha mão, e aí vou colocar aqui, vai carimbar a peça, acaba estragando, né? Então, cuidado aí para quem não está acostumada. Aí a gente espera secar. Então, a gente vai trabalhar aqui em cima agora, a pálpebra. Essas cores que eu escolhi para trabalhar, elas combinam com o meu tecido, né? Então, vamos dizer que você vai fazer um gatinho cor-de-rosa, aí você não vai usar essa aqui como pálpebra para pintar. Você procura usar 2 tons de rosa que vão combinar com o seu tecido de fundo. No meu caso aqui, eu escolhi o marrom, número 531, ocre ouro, número 573. Então, nós vamos lavar o pincel, porque eu usei para fazer o branco, né, no copinho com água ali. A gente dá uma lavadinha nele, seca no paninho, sempre um paninho do lado. E aí a gente vai passar primeiro a cor mais clara, que é o ocre ouro. Igual eu falei no vídeo no outro vídeo, o primeiro vídeo do canal, se você tiver dificuldade de esfumaçar, você vai fazer só com uma cor, tá? Agora, se você quiser tentar, a gente vai trabalhar aqui com o ocre ouro e o marrom. A mesma coisa. Vamos passar primeiro no contorno, para depois a gente preencher. Com o marrom, vamos pegar um pouquinho de tinta e vamos passar aqui em cima, olha, no contorno, puxando assim, ó, meio arredondado, para dar aquele formatinho de profundidade no olho. Assim. Como se fossem uns risquinhos. E com o pincel Condor 458, a gente vai puxar. Tá vendo? Ele acaba dando uma misturadinha, porque a tinta de baixo ainda tá molhada. E aí faz um leve esfumaçado. Uma coisinha bem pouca. Tá vendo, ó? Aí você vê, se quer mais forte, põe mais e vai trabalhando desta forma. Aqui já ficou mais claro, percebe? Que aqui já tá um pouquinho mais claro. Ainda assim, com esse mesmo pincel, vou tirar aquela tinta de baixo e vou pegar só uma encostadinha aqui no branco, para dar uma sujadinha só, acho que foi até muito, dá uma limpadinha aqui, e faz isso aqui, ó, praticamente nada. E aí, a gente vai esfumaçar, bem de levezinho. Isso já dá aí um degradê no olho. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Ah, mas por que você já não pintou os dois lados com a mesma cor? Porque a tinta seca. Então, primeiro a gente termina lá um lado, porque senão a tinta seca, se tiver muito calor aí onde você mora, vai secar e você não consegue fazer esse trabalho de mesclar. Vamos puxando assim, ó.
Eu tô falando o nome dos pincéis, mas se você tiver outro na sua casa, é aquilo que eu te falei, testa num outro paninho, com o mesmo tecido que você escolheu, e pra você ver, né? Eu tô te falando qual eu uso, mas às vezes você tem outro aí na sua casa que dá certo. Então, vamos lá. A gente puxa. E a gente vai fazer o mesmo processo aqui em cima, na orelhinha do gatinho. Primeiro, a gente vai passar em volta com a tinta mais clara no contorno, depois preenche. E aí, depois a gente vai passar a tinta mais escura para poder fazer um tom degradê aí. Então, vamos começar com essa tinta aqui. Fazer desse lado aqui primeiro. Dedo apoiando aqui, para poder o pincel, né, a mão ficar com firmeza. Tem que ter algum ponto de apoio. Ó, então, a gente vai pegar o marrom, mesma coisa que foi feito no olho, tá vendo, ó? Passar aqui no olhinho, na parte de dentro, eu escolhi passar o azul mar, que é número 535. Limpa o pincel, enxuga. Nós vamos pegar quase nada de preto, quase nada. E vamos passar aqui em cima, ó. Aqui em cima. Vai puxando assim. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na orelhinha. A gente vai mesclar o azul com o preto. Puxa assim. Fique meio esfumaçada. Então, agora a gente vai pegar um nadinha de branco, pincel praticamente seco, e dar uma clareadinha aqui também. Uma bobagemzinha, uma sujadinha só. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Depois a gente vai iluminar. A mesma coisa vai ser feita deste lado. Isso aí. Enquanto isso, deixa secar, porque depois a gente vai passar o iluminador aí. Vou fazer os pontinhos de luz. A gente vai fazer o narizinho com um coraçãozinho cheio, né? Então, de que forma nós vamos fazer isso? Vamos passar no tecido o molde, um pedacinho de tecido dobrado. Vamos riscar o coração aqui e vamos para a máquina. Então, você vai fazer o seguinte, é uma pecinha pequena,
chatinha de costurar. Então, você vai começar por aqui, ó, tá? Começar por uma parte mais ou menos reta. O que você vai fazer? Direito com direito, tecido direito com direito. Vai posicionar, coloca aqui o alfinetinho um pouquinho mais pra cá pra não atrapalhar. Vai posicionar a agulha exatamente na linha, baixou lá, desce o pé calcador e vai bem devagarzinho se você não tem prática, por conta das curvinhas. Faz um retrocesso aqui. Devagarzinho. Ó, as curvas, quando você for fazer a curva, deixa a agulha para baixo, levanta o pé calcador, gira o tecido na posição que ele vai andar. E aí, você costura. Outra curvinha. Para com a agulha lá embaixo, enfiada no tecido, levanta, gira, desce. Tá vendo? O risquinho tá aqui. Aí, vai costurando. Chegou na pontinha do coração. A agulha tá lá embaixo? Para, levanta o pé calcador. Dá uma andadinha, um ponto só. Desce, vira, sobe. Outra virada, outra curva. Dá uma viradinha e assim você vai fazendo as curvinhas para quem não tem prática, tá? Esse coração, ele vai ser costurado todinho. E vai ser cortado atrás, como foi feita na cabeça. Na cabeça do gatinho. Vou tirar aqui o alfinete. Retrocesso, porque já chegou lá no finalzinho. Então, terminou. Vamos puxar aqui, cortar a linha. Então, tá aqui o coraçãozinho. Agora, a gente vai fazer um corte nele, aqui, ó. Tomando cuidado, igual no rosto, tomando cuidado para não cortar o outro lado. Então, devagarzinho, vai cortar aqui esse lado, desvirar, encher e fechar. O mesmo processo da cabeça, tá? Eu vou mostrar ele pronto para vocês. Ficou com abertura, costurei de qualquer jeito aqui, não precisa caprichar, porque a gente vai colar o narizinho aqui com cola quente. Então, o que você pode fazer já colado direto aqui, tá? Se você preferir, antes precisa pintar o bigodinho. Mas eu vou fazer nesse aqui para dar uma graça, pegar um pouquinho do marrom com esse pincel aqui, Tigre 803-4, e o paninho, a gente vai pegar um pouquinho só do marrom, limpa no paninho, é só um pouquinho, o pincel tem que estar praticamente sem tinta, tá? Tem que estar praticamente sem tinta. Aí, você vai esfumaçar aqui, ó, em volta do narizinho. Vai ficar assim, dessa forma. Antes da gente colar o narizinho, nós vamos passar a canetinha Acryl-Pen no bigode e na boquinha. A boquinha você pode fazer ou com a tinta, ou com a caneta vermelha, ou com a preta. Fica a seu critério. Com a canetinha Micron 005, nós vamos fazer aqui os cílios. Cílios bem fininho. E a gente vai pegar o pinta-bolinha,
tinta branca. Olha, eu vou pegar aqui o número para fazer iluminação. Aqui vai 1, 2, 3, 4, não sei se dá para ver aí, 5, 6, 7, 8. Quanto menor o número, mais fino. Então, vamos usar o número 2 e o número 1. E o número 1 a gente vai fazer menorzinho. Apoia. Só para iluminar. Tá? Aqui, antes de colocar a cola, ó, o biquinho do coração, procura deixar centralizado aqui, ó. Pra poder ficar unindo junto com a boquinha, tá? E vamos colar no corpinho, a cabecinha. Desta forma aqui, ó. Então, você vai passar a cola aqui aonde você costurou e vai grudar aqui aonde também tá a costura que a gente fez inicialmente. E o gatinho vai ficar dessa forma aqui. Então, passa a cola aqui. E gruda aqui. Encaixa. Encaixa o rostinho aqui. Aperta. Então, agora, cabeça colada no corpinho. Vocês lembram que na lista de materiais eu pedia uns retalhinhos de tecido? Você pode finalizar o seu gatinho aqui, né? Colocando um lacinho, se for uma menininha, uma gatinha. Cola aqui pra ficar bonitinho, tá? E já terminou o seu gatinho. Passa o secador aqui pra poder tirar a caneta fantasminha. Ou então usar esses retalhinhos aqui, que é para simular, um remendo mesmo, um retalho, né? Ai, rasgou, então foi colado. Então, caso você opte por usar o retalho, eu gosto, eu vou colocar aqui, você põe mais, põe menos. O que a gente vai fazer? A gente vai costurar. Pode colar? Pode, mas eu gosto de costurar. Então, com a linha normal de máquina mesmo, que você costura, só que com a linha preta, porque o preto vai chamar atenção e vai aparecer aqui. Você vai colocar onde você quer o seu retalho. Eu acho que dá uma graça. E você vai com a linha costurar aqui, como se fosse aquele pontinho de franzi, sabe? Pode colar se você preferir. Eu não gosto de colar com a cola quente. Existe uma outra cola que é a cola pano. Ela demora mais para secar, mas aí se você preferir colar, cola com ela, porque a cola quente vai ficar grosso aqui. E aí você pode passar a canetinha Micron 005 bem fininha, né? Pra dar a impressão aqui que você fez a costura. Tá? Então, você vai passar toda a volta, eu vou passar toda a volta e já volto pra mostrar como ficou. Então,
Costurei, coloquei os 6 retalhinhos pelo gatinho, 1, 2, 3 no rabinho, 4 na patinha, 5 no rostinho, coloquei um aqui embaixo, tá? Aí você distribui mais e menos, conforme você prefere. Passei o secador, tirei a caneta fantasminha, colei uma florzinha para dar uma graça. E agora ficou faltando somente o blush. Então aqui, ó, o blush, passa um pouquinho. Esse aqui a gente pode carregar um pouco, porque como o tecido não é pele de boneca, e ele já é meio chamuscadinho, então pode até caprichar e carcar no blush, que não tem problema. Mas sempre testa antes, para não ter problema. Espero que você tenha gostado desse segundo projeto do canal. Se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho, para quando eu postar a terceira aula, você seja notificada. Lembrando que o molde você vai encontrar lá no grupo fechado do Facebook. O link vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. E se você tiver qualquer dúvida lá no grupo secreto, você escreve para mim que eu posso responder para você, tá bom? Um beijo e até a próxima!